Estamos de volta. O procurador da República, Marcos Marcellos, tira as dúvidas dos estudantes e detalha a dinâmica dos concursos para o ingresso nessa carreira. Nessa área criminal, você já trabalhou no Tribunal do Júri? Já atuou em algum Tribunal do Júri? Já. Não é muito comum o Ministério Público Federal atuar no Tribunal do Júri. São poucos júris federais que a gente chama. A maioria dos júris acontece no âmbito da Justiça Estadual, onde quem atua é o Ministério Público Estadual, os promotores de justiça. Mas quando eu estava em Roraima, eu tive a oportunidade de atuar em 2 júris, que a gente chama de júris federais. Um envolvia a morte de um policial federal em serviço e outro envolvia a morte de um indígena. Qual é a trajetória dessa carreira de procurador da República? Assim que a pessoa ingressa na carreira, ela passa por um estágio probatório de 2 anos. E ela ingressa no cargo de procurador da República. Essa pessoa vai atuar principalmente no âmbito da primeira instância da Justiça Federal, nos processos que acontecem no âmbito da primeira instância. Se ela for promovida, ela vai chegar ao 2º grau da nossa carreira e o cargo chama-se Procurador Regional da República, com atuação principalmente nos tribunais regionais federais e nos tribunais regionais eleitorais. O último grau da nossa carreira, o cargo chama-se Subprocurador-Geral da República, com atuação hoje no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, com delegação do Procurador-Geral da República. Após passar no concurso, o novo procurador pode escolher onde vai trabalhar? O Procurador da República aprovado no concurso, ele vai ser lotado na unidade que tiver vaga. E ele vai poder escolher dentre essas unidades vagas de acordo com a sua lista de antiguidade, que vai ser a sua colocação no concurso. Então, me explica um pouco como que é a promoção dentro da carreira de procurador. A promoção ela se dá por merecimento e antiguidade. A promoção por merecimento ela só é agraciada para aqueles que estão na lista de 1/5 dos procuradores mais antigos. Não há nenhum tipo de interferência de órgãos externos, nenhum tipo de interferência política. A pessoa pode então ser promovida para Procurador Regional da República e depois pode chegar ao cargo de Subprocurador-Geral da República. Qual é a diferença entre o procurador da República e o procurador do Estado? O Procurador da República é um membro do Ministério Público Federal. O Ministério Público é o fiscal da lei, é um órgão imparcial, é um órgão que atua com independência funcional, não está diretamente vinculado ao Executivo, não tem nenhum tipo de hierarquia com os ministérios, nem com a presidência da República. Em alguns processos ele vai, às vezes, até mesmo acusar algum membro do Executivo, algum órgão, alguma autarquia do Executivo. Já as procuradorias dos estados, em regra, são órgãos vinculados ao Executivo. Elas fazem a defesa do Executivo. E também ela faz a consultoria jurídica desses órgãos. Ela auxilia o Poder Executivo, nos seus diversos órgãos, a tomar as decisões mais corretas do ponto de vista jurídico. Posso exercer outro cargo ou a carreira exige dedicação exclusiva? O cargo do Ministério Público é de dedicação exclusiva em regra. A Constituição somente permite o exercício de uma atividade de magistério. Como é que é o concurso? O concurso do Ministério Público é um concurso de provas e títulos. As provas hoje são provas objetivas numa primeira fase, cerca de 120 questões sobre as mais diversas disciplinas da dogmática jurídica. E, em segunda fase, para os aprovados nessa primeira fase, aqueles que atingem a média de 50% em cada um dos grupos, e também para aqueles que se classificam, normalmente 300 candidatos, podem ir à segunda fase fazer uma prova dissertativa. Nessa prova dissertativa ele vai ter a oportunidade de dissertar sobre temas do direito em relação a cada uma dessas áreas, ou até mesmo de fazer uma peça jurídica, tal qual ele faria no cargo normal. Se aprovado nessa fase, ele é submetido ainda a uma prova oral. Cada examinador vai examinar o candidato em relação a cada uma dessas matérias que são exigidas no nosso concurso. Esse concurso ele é muito difícil, o índice de aprovação é baixo, considerando o número de candidatos, e, em regra, não são preenchidas todas as vagas oferecidas. Olha só. No concurso que eu fiz, por exemplo, o 20º concurso, foi um concurso que aconteceu em 2003, havia cerca de 200 vagas oferecidas e somente 94 candidatos lograram a aprovação. E
o número de candidatos era maior do que 12 mil. O maior índice de reprovação ocorre na fase objetiva ou na fase oral? Na fase objetiva, porque há uma limitação do número de candidatos que podem ser classificados para a fase discursiva. Qual é a dica que você dá para quem está estudando muito para concurso e quer seguir essa carreira? Estudar para concurso hoje exige muita disciplina e paciência. A pessoa não pode ter a pretensão de passar hoje num concurso público, de qualquer área hoje, não só do Ministério Público, de um dia para o outro, em 2 meses, 3 meses. É preciso disciplina, paciência para estudar 2, 3, 4 ou até 5, 6 anos. E tem que ter também assim, um certo controle emocional. A pressão é muito grande para fazer o concurso e também no exercício da carreira. E deve também direcionar um pouco os seus estudos para as matérias que são cobradas no concurso. A área jurídica é muito ampla. Se a pessoa não concentrar nos seus estudos, naquelas matérias que são exigidas, ele vai ter muita dificuldade de ter um conhecimento razoável para fazer a prova. Naturalmente, como o Ministério Público é o titular da ação penal, a área de direito penal e de processo penal é uma área muito relevante. A pessoa tem que gostar dessa área, tem que estudar muito essa área. Você acha que você está no caminho, Matheus? Olha, pelo que ele falou, acho que sim. A passos não tão largos, mas a gente chega lá. Você tem essa disciplina que o Dr. Marcos falou? Não, essa disciplina é o que me falta. Você acha Essa difícil disciplina. ter essa regrinha todo dia, estudar um tempinho, se divertir um tempinho? Porque você acaba invadindo essas áreas assim, né? Você estuda um pouco a menos do que devia. Se não consegue compensar no outro dia, você tenta compensar e acaba não compensando. Não distribui direito o Não tempo. distribui o tempo da forma que você devia, da forma correta, né? Você está tendo dica de quem conseguiu, né? Quanto tempo você levou para passar no concurso? Dedicando exclusivamente para passar em concurso do Ministério Público, eu estudei 3 anos corridos. O último ano da minha faculdade, principalmente, e 2 anos depois de formado. Mas depois que sai o resultado, você vê que compensa tudo, né? Compensa, com certeza. É uma carreira muito gratificante. Vale a pena o sacrifício, todas essas horas de estudo. E, claro, como toda profissão, ela tem as suas dificuldades. Muitas vezes a gente se depara com situações que sugerem assim, um certo desânimo, mas ela é muito gratificante. Qual a carga horária de trabalho e como funciona na prática? O Procurador da República é um agente político. Isso significa que ele está à disposição do serviço público o tempo todo. Mesmo no fim de semana, mesmo num determinado feriado, ele pode ser chamado a trabalhar. Ele tem que cumprir com os objetivos da instituição, com os processos que ele recebe. Muitas vezes ele tem que levar processo para casa, trabalhar no fim de semana ou até mesmo nas férias. No próximo bloco, você vai descobrir o que o nosso entrevistado destaca como o melhor da profissão e os desafios enfrentados nesse ramo. Vai ver ainda que a carreira pode proporcionar boas viagens pelo mundo.